desde séculos passados, né? Se a gente pegar até aproximadamente o século XVII, não existia essa romantização da maternidade, não, tá? Até o século XVII, mais ou menos, as mulheres, inclusive, elas não tinham métodos contraceptivos e com isso elas engravidavam muito, elas passavam grande parte da sua vida grávidas. E também a gente não tinha saneamento básico, vacinas, medicações que permitisse que a gente tivesse também uma longevidade aí, né? Como hoje as pessoas vivem até mais de 70, 80, 90, 100 anos, né? Se a gente pensar séculos passados, devido à falta de saneamento, devido à falta de medicações e vacinas, entre outras coisas, as pessoas tinham um período de vida muito curto, até por volta de 40, no máximo 50 anos, né? Que as pessoas viviam. E se você fosse uma mulher, você começava a engravidar antes dos 18 anos, então por volta dos 16, 17 anos, já era uma mulher que casava, né? Isso quando a gente já está na época de casamento. Se a gente for pegar a história da humanidade em si, a gente vai ver que o casamento também, né, é uma coisa de poucos séculos atrás. Mas o fato é que nós julgamos a humanidade e toda a maternidade baseado no que a gente vê hoje, né? E ficou cristalizado essa ideia, né? Essa romantização da maternidade, ela ficou algo que cristalizada, né? Algo que é uma quebra de paradigma ter que pensar ao contrário disso, né? Ter que pensar, mas existe mulher que não fica plena e feliz quando está grávida? Existe mulher que não quer um dia ser mãe? Existe mulher que está triste porque está grávida, né? Que horror, né? Então é mais ou menos isso que paira aí na cabeça, na mente, né? De muitas pessoas da nossa sociedade. E nós não estamos fora dessa sociedade, nós estamos dentro dessa sociedade, né? Nascemos depois do século XVII. Se a gente tivesse nascido antes do século XVII, era uma outra história, né? Como a gente nasceu depois do século XVII, como a gente já nasceu com essa ideia romântica da maternidade, com a maternidade já praticamente como ela é posta hoje, né, com algumas poucas diferenças, dependendo da idade de um ou de outro, né, dá essa impressão, né, de que existe instinto materno, de que toda mulher nasceu para ser mãe, que a maternidade deixa a mulher, né, radiante de felicidade. Mas o fato é que se a gente for estudar, então, a história, nós vamos perceber que as coisas nem sempre foram assim, né? Na realidade, como as mulheres elas tinham muitos filhos, muitos morriam também, né? Se você, por exemplo, era uma escrava, você tinha filhos, muitas vezes, para ser mão de obra do seu senhor, né? Muitas vezes elas eram violentadas sexualmente para ter lá mais filhos, porque quanto mais filhos essas escravas têm, mais servos, mais escravos o senhor tem, percebe? Uma questão de se colocar no lugar, né, do dono que tem o escravo. Eu quero mais escravos, em vez de eu comprar, eu coloco a minha escrava para procriar. E melhor ainda, se eu tiver uma escrava, eu vou ter um escravo, mas se eu tiver 10 escravas e engravidar as 10 escravas, eu terei 10 novos escravos, né? Dali 10 meses, 9 meses, desculpa. E assim por diante. Então, assim, quando a gente pensa numa outra época, numa outra cultura, a gente percebe que muitas vezes essas mulheres, né, engravidavam, né, e não necessariamente com essa necessidade, né, de que, olha, eu preciso ser mãe, porque é a coisa mais maravilhosa da vida de uma mulher. Não, né? Na realidade, se a gente pegar um livro chamado A História da Família, né, e da Criança, do Philippe Arré, que é um livro clássico para quem estudou aí psicologia do desenvolvimento, né? Tem uma parte nesse livro, inclusive, que ele descreve um consolo que foi dado para uma mulher que estava parindo. E então, a parteira, a mulher que ajudava ela durante o parto, ainda falava assim para ela: não se preocupes, que antes que esse comece a andar e falar, provavelmente você já vai ter perdido uma boa parte dos seus filhos, quem sabe todos, né? Um estranho consolo aí para nossa sociedade, para o nosso modo de ver e entender a maternidade, mas que era perfeitamente normal,
tá? Antes do século 17 aí. Então, as mulheres, elas tinham muitos filhos, muitos deles morriam, né? Chamava não vingar. Se ela pertencia à aristocracia, esse bebê ia ficar com uma ama de leite. Ama de leite não é babá, é uma escrava, né? E não é uma escrava que fica só com o filhinho daquele casal, não. É uma escrava que fica com vários bebês, né? E sem mamadeira, sem fralda, sem pampers, né? Então vocês imaginem, né? Muitas crianças morrendo por infecção, desnutrição, vários tipos de doença aí, né? Que não se tinha vacina, medicação. Então essas crianças muitas vezes morriam, né? E a notícia chegava para os pais no sentido de, olha, esse não vingou, né? Só que a mulher já estava grávida de novo ali de 4 meses, 5 meses, e para eles era normal a morte, né? Dos filhos era algo normal. A criança não era valorizada, nem mesmo se existia a palavra criança, ou se tratava criança, né, com um certo respeito, carinho e afeto. Em geral, as crianças eram consideradas mini adultos, né? E totalmente desvalorizadas. Elas não tinham leis, né, que as protegessem, por exemplo. Se precisasse morrer, elas morriam numa guerra. Se precisassem assumir, né, um reinado, se tornar reis, elas assumiam, né? Se precisasse se casar aos 10 anos, elas se casavam e por aí vai, tá? Então não existia muito essa preocupação com a infância, essa valorização da criança, tá? Então, quando a gente estuda essa história, quando a gente percebe, né, que há 2, 3, 4 séculos atrás a ideia era bem diferente do que é divulgada hoje, a gente começa a perceber, então, que as mulheres hoje, elas acabam tendo que assumir uma responsabilidade que é naturalizada, ou seja, é colocado como se fosse natural da espécie humana, é natural que a mulher sinta o desejo de ser mãe, é natural que a mulher fique feliz quando descobre que está grávida e quando ela é mãe, né? Então fica uma ideia naturalizada, cristalizada e de difícil mudança, causa um certo estranhamento, uma certa repulsa a algumas pessoas ao escutarem coisas como essa que eu tô dizendo, né? Então eles ficam apavorados, mas como assim? Isso não é possível, né? E sim, gente, se a gente pegar a história e estudar, né, de fato, como é a história da família, como é a história da criança, né? O mito do instinto materno. Então, tudo isso faz com que a gente tenha conhecimento e permita, então, que a gente possa ver com outros olhos, né? Uma mulher aí, então, que está nessa vivência, né, de gestação e maternidade, né? Então, por conta dessa ideia toda que nós temos, né, dessa romantização da maternidade, é que hoje nós temos dados muito significativos e preocupantes de mulheres que apresentam alterações emocionais significativas nesse período, tá? Porque existe aí a ideia, então, que quando a mulher descobre que está grávida, ela está plena e feliz, e quando a gente sabe que mais de 50% das mulheres no nosso país não planejam a gestação, isso significa que quando ela descobre a sua gravidez, a primeira coisa que passa pela cabeça dela não é felicidade plena, né? E sim preocupação. Não era o momento, não queria, e agora o que eu faço? Né? Cada uma engravida num momento bem diferente da vida, tá? As pessoas, principalmente aqui no nosso país, não planejam uma gestação. Menos da metade das gestações no nosso país são planejadas. Quanto maior a escolaridade, maior a renda, maior o planejamento familiar também, tá? Então, vocês podem perceber que famílias com alta escolaridade e alta renda, em geral, ou não têm filhos, ou vão ter 1, 2 filhos, tá? Alguns, é claro, que saem dessa média, querem ter vários filhos e têm condições para isso e tá tudo bem, né? Mas se a gente perceber, a gente vai ver que as mulheres que têm o maior número de filhos são as da classe popular, né? As mulheres mais pobres da nossa sociedade, com menor escolaridade, são as que mais engravidam, tá? E por quê?
pela falta de informação. Muitas vezes elas não engravidam porque querem, né, ficar passando fome ou ficar vendo os filhos, né, serem marginalizados. Não, é falta de informação. Vivemos num país em desenvolvimento, não vivemos num país desenvolvido, ou seja, a maioria da população do nosso país é pobre, né, não tem alta escolaridade, a maioria, tá? Então, que coincide, inclusive, esses dados, né, de não planejamento da gestação. Então, muitas delas engravidaram de um homem que a violenta, muitas delas engravidaram no momento que iam se separar, muitas delas, né, engravidam no momento que estão passando por muita dificuldade financeira, em que não poderia, né, um novo filho. Então, uma série de coisas, fatos acontecem na vida das pessoas, né, que faz com que quando ela descobre que está grávida, a primeira coisa que passa pela sua cabeça não é a felicidade plena, né? Mas o fato é que a gente ficar nessa ideia apenas e esquecer, negligenciar a outra parte, que existem mulheres que não estão querendo ser mães, não querem, não é o melhor momento para elas, né, de fato estão se sentindo esgotadas com aquilo, a gente tem que sentir por elas, né, empatia, e precisamos oferecer para elas, então, um atendimento diferenciado, uma escuta diferenciada que permita acolher, né, tudo aquilo que ela fala, né, que ela possa falar mal da maternidade sem ser julgada, né, pelo menos por nós profissionais da saúde, e com o nosso trabalho levar essa informação para o resto da cultura, e quem sabe a gente mudar toda uma cultura, né, no sentido de que a gente possa dizer, olha, existem mulheres que estão plenas e felizes, mas existem aquelas que querem ficar plenas e felizes e não estão conseguindo, estão precisando de uma ajuda, né, e se a gente não ajudar, ela vai adoecer mais, né, vai apresentar mais transtornos mentais, e isso vai afetar a relação dela com esse bebê, vai afetar o desenvolvimento dessa criança, vai afetar a saúde mental desse sujeito, inclusive, né, ao longo aí da sua vida.